que é a graça e por que nós precisamos dela? A graça é basicamente a revelação da misericórdia e bondade de Deus diante da sua criação. Você já deve ter ouvido falar da grande estreia do pecado na história da humanidade, né? Adão e Eva protagonizaram no início o que hoje a gente conhece como o pecado original. E foi graças a isso, esse baita pecado, esse baita erro com Deus, que o salmista diz no capítulo 51. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores e isso é um fato. Aí a Bíblia diz lá em 1 João 1,8 que se afirmarmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Anteriormente, no Antigo Testamento, a Bíblia nos conta que para receber o perdão de Deus era necessário sacrifícios, mas ele não podia ser feito de qualquer forma. Deveria ser com um animal sem defeitos e sem manchas, o que basicamente seria um animal sem pecados. Ou seja, era uma vida sendo dada pela outra. E por que nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios? Esse é justamente o ponto que eu queria chegar, a graça. Jesus foi o sacrifício perfeito e supremo. Através dele nós não precisamos mais fazer esses sacrifícios, porque ele foi um cordeiro, um homem sem pecados que foi lá e se entregou por nós. Ele se entregou em nosso lugar para nos tirar do peso do pecado e ele se sacrificou por nós. Ele sofreu todo o peso do nosso pecado lá na cruz. E agora ele nos deu vida e vida em abundância. Mas como a gente está falando de seres humanos e onde a gente está tem pecado, por muito tempo essa graça foi mascarada pelos homens. Houveram vendas de indulgências, almas sendo retiradas do purgatório por moedas e vendas de terrenos no céu. Mas Jesus vive e ele é bom. Mas Deus é paciente com nós pecadores. E ele faz a verdade da graça e da redenção surgirem mesmo que em meio a cinzas para nos salvar. E ao longo da história ele levantou muitos homens para fazer cair por terra as mentiras de pessoas mal intencionadas que distorciam a palavra para benefício próprio. Ocorreram muitas aberrações durante as histórias e infelizmente essas maluquices ainda são bem comuns no meio cristão. E a palavra fala lá em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso nós não podemos abrir mão da palavra e da leitura diária da palavra, de realmente conhecer essa verdade para que a gente não seja enganado. Ouvir falar da graça enche de esperança o nosso coração porque nos tira o peso de ter que conquistar a salvação, porque o sacrifício de Deus, de Jesus já foi completamente eficaz. E a Bíblia fala assim lá em Efésios 2:8, porque por meio da graça sois salvos, e por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que não se glorie. Não é absolutamente nada que você faça para ser salvo e você nunca será bom o suficiente ou merecedor do céu. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, que diz em Romanos 3:16. E se não pela graça, por meio de Jesus Cristo, nós nunca poderíamos ser salvos. E como é doce aos olhos de uma pecadora como eu, descobri que tudo que eu mais precisava já me foi dado. Não havia nada que eu pudesse fazer para que a justiça, o juízo e a condenação de Deus não se recaíssem sobre mim. Então ele veio e fez. Ele pagou todo o preço e nos justificou. Ele morreu no meu e no seu lugar. E o melhor, ele ressuscitou. É maravilhoso descobrir isso, mas nós também temos que nos policiar para não deixar sermos enganados por um outro extremo, que também é completamente prejudicial para uma fé saudável, que é a banalização da graça. Se eu sou perdoada e a graça me torna limpa, então qual é o meu papel? Eu posso pecar à vontade? Vou ser sempre perdoada mesmo? Não é bem assim que funciona. A palavra nos diz lá em Romanos 6, do 1 ao 4. Pois bem, devemos continuar pecando para que cada vez Deus mostre mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram que quando fomos unidos a Cristo no seu batismo, nos unimos a ele também em sua morte? Pelo batismo morremos e assim fomos sepultados com Cristo, assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. Agora nós também podemos viver uma nova vida. Ok, entendi. Eu também não posso abusar do perdão de Deus, mas já que ele fez tudo, eu não preciso me esforçar em nada. Também não é bem assim. A gente tem sim o dever de ter boas obras, como a palavra diz lá em Tiago 2, do 14 ao 18. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio das suas ações? Caso esse tipo de fé pode salvar alguém? E se vocês disseram, até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupas? Em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesmo, a não ser que produza boas obras, está morta. A diferença é que minhas obras não são mais um esforço para minha salvação, e sim um resultado para ela, porque todo o esforço e todo o trabalho já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário.